Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Câmara de Goiânia 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões, então acompanha comigo a leitura. Diz assim: cookies são arquivos que armazenam informações básicas de um usuário, como por exemplo seu nome e preferências de idioma. Se compartilhados, os cookies podem afetar a privacidade de um usuário, como o armazenamento destes arquivos podem ser desabilitado. Olha que interessante, ele pergunta como o armazenamento desses arquivos chamados cookies pode ser desabilitado. Letra A, criando regras no firewall da empresa. Letra B, bloqueando o seu recebimento por meio de uma opção no navegador. E a letra C, utilizando conexões seguras via protocolos HTTPS. A letra D, instalando um antivírus. Bem, primeiro, pessoal, nós precisamos entender o que são os cookies. Cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso realizado em um determinado site. Portanto, quando eu acesso um site, o servidor desse site armazena no meu computador um pequeno arquivo de texto chamado cookie contendo as informações do que eu ali acessei. Depois, quando eu novamente acessar esse mesmo site, ele pode primeiro fazer a leitura dos cookies que ele armazenou no meu computador em relação ao meu acesso anterior, e aí ele tem informações que podem indicar as minhas preferências e até a minha identificação, como a própria questão diz, seu nome, preferências, idioma. Então, ele lê esse cookie com as informações das minhas preferências de acesso naquele site e me mostra um site mais personalizado de acordo com o meu acesso anterior. E aí, à medida que eu vou acessando esse site, o meu acesso vai ficando cada vez mais personalizado, porque antes de me mostrar o site, ele lê aquele cookie que ele foi armazenando com as informações do meu acesso, certo? Agora, o cookie pode sim ser um problema de privacidade, como a questão diz. Isso porque alguém pode invadir o meu computador ou algum programa malicioso e ler os cookies ali armazenados. E com isso nós podemos ter algumas informações do nosso acesso vazadas para usuários mal intencionados, desde que eles consigam invadir o meu sistema e ler os cookies ali armazenados, e esses cookies têm algumas informações de identificação pessoal que eu não queria que outras pessoas soubessem. Então não quer dizer que o cookie é um problema, ele pode se tornar um problema, não é obrigatório. E é para isso que nós sim temos configurações nos navegadores para não só excluir os cookies se desejarmos, podemos também acessar, como por exemplo a navegação in private do Internet Explorer, ou a navegação anônima do Google Chrome, ou ainda a janela privativa do Mozilla Firefox, são recursos que me permitem acessar uma página da web e após esse acesso os cookies não ficam armazenados no meu computador. Isso é uma forma de bloqueio dos cookies. Outra forma é acessar as próprias configurações dos navegadores, que eles possuem configurações para bloquear o uso de cookies ou até para definir o nível de aceitação e bloqueio, permitindo aceitar alguns cookies e bloquear outros. Vamos acompanhar isso na prática? Vamos pegar aqui o meu navegador Google Chrome. Aqui no navegador Google Chrome, que é um navegador muito utilizado, nós temos esses três pontinhos aqui, ó, que significa personalizar e controlar o Google Chrome. Quando a gente clica, vem um menu. Nesse menu a gente pode, por exemplo, escolher nova janela anônima, que aí vamos acessar um site, e após acessar esse site, ele não vai ficar no histórico, mas também não vão ficar cookies armazenados indicando o meu acesso. Isso é uma forma. A outra forma é clicar aqui embaixo onde diz configurações, e aí quando a gente acessa as configurações do Google Chrome, existem as configurações avançadas de conteúdo, que são relacionadas a configurações de privacidade de que informações o usuário deseja passar ou não. Entre essas configurações diz cookies, e aí diz ali, ó, permitir que os itens, que os sites salvem e leem os dados de arquivos cookies, que armazenam temporariamente o que você visitou na rede. Então eu clico aqui para alterar as configurações relacionadas aos cookies, indicando se eu quero ou não que os cookies sejam armazenados no meu computador à medida que eu acesso esses sites. Então isso fica demonstrado que a forma, como ele diz, como o armazenamento desses arquivos pode ser desabilitado. Uma das formas é bloqueando então o seu recebimento por meio de uma opção no navegador, porque dentro de todos os navegadores, pode ser o Internet Explorer, o Mozilla Firefox ou o Google Chrome, nós temos sim
recursos nas configurações de privacidade de cada navegador a capacidade de solicitar o bloqueio do recebimento desses cookies por meio dessas configurações do navegador, como eu mostrei ali dentro do Google Chrome. Então a resposta certa aqui é a letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!